A velha mansão estava mais silenciosa do que nunca. Eu sabia que algo estava errado, mas nunca imaginei que aquele silêncio escondesse o maior segredo da minha vida. Quando me escondi atrás da estante na biblioteca, ouvi o que nunca deveria ter ouvido: uma conversa entre meu primo e minha madrasta, traçando um plano para roubar minha herança, para me incriminar e me afastar da família. Mas o mais chocante, eles não estavam sozinhos. O homem que estava com eles não era apenas um estranho qualquer. Ele sabia demais, e eu estava prestes a descobrir que toda a minha vida era uma mentira. As pessoas que eu mais confiava estavam se unindo contra mim, e o que eu faria a partir dali mudaria tudo. Eu só não sabia que, por trás dessa traição, havia algo ainda mais devastador me esperando. Algo que me faria questionar até quem eu realmente era. A mansão Harrington sempre foi um lugar de histórias e segredos, mas, depois da morte de meu pai, tornou-se um mausoléu de silêncios. As cortinas, que antes deixavam a luz do sol entrar, agora estavam cerradas, mergulhando os cômodos em uma penumbra quase sufocante. Os passos ecoavam alto demais nos corredores vazios, como se a própria casa protestasse contra o vazio que ele deixará. Meu pai era o pilar da família. Sua presença firme, seu riso fácil, sua forma de transformar até as situações mais tensas em algo leve. Agora, tudo o que restava era um testamento que ninguém esperava ser tão direto. Toda a herança ficará para mim. Cecília, minha madrasta, escondeu o descontentamento atrás de um sorriso falso, mas eu sabia. E Vitor, meu primo, sequer tentou disfarçar o rancor. Naquela noite, o jantar fora uma sucessão de trocas geladas de palavras. Cecília tentava manter as aparências, comentando sobre as obrigações da casa e sobre como todos precisávamos estar unidos. Vitor mal tocava na comida, a faca em sua mão parecendo um símbolo ameaçador de sua frustração. Eu forcei um sorriso, mas minha vontade era desaparecer. Depois do jantar, fiz exatamente isso. Subi para a biblioteca, o único lugar onde conseguia respirar. Era o coração da casa para mim. As prateleiras de madeira escura estavam abarrotadas de livros antigos que meu pai colecionara com cuidado, cada volume guardando não apenas histórias, mas também memórias de noites em que líamos juntos. Caminhei até a minha poltrona favorita perto da janela, mas, antes de me sentar, algo me chamou a atenção. Uma luz fraca vinha de trás de uma das estantes. A biblioteca tinha uma passagem oculta, algo que eu descobrira quando criança, mas raramente usava. Curiosa, segui a luz. Meus passos eram leves, quase silenciosos, enquanto atravessava o corredor estreito e empoeirado. Foi quando ouvi as vozes. Ela não vai saber o que a atingiu, disse uma voz grave, cheia de frieza. Tem certeza de que não há risco? Outra voz respondeu, feminina, mas dura como aço. Parei onde estava, o coração disparado no peito. Reconheci as vozes imediatamente, Vitor e Cecília. Com os documentos que eu vou preparar, ninguém vai questionar. Vamos conseguir tudo, e ela vai pagar caro por isso. Meu sangue gelou. Eles estavam falando de mim. Eles planejavam tomar a herança, forjar documentos, e Deus sabe mais o que. Minhas mãos tremiam enquanto eu pressionava os dedos contra a parede para me manter de pé. Então, ouvi algo que me fez sentir um frio ainda maior. Mas ela não pode continuar aqui, Vitor. Se Isabela suspeitar, precisaremos de um plano, mais definitivo. Um rangido me tirou do transe. O corredor estreito atrás de mim parecia ter ficado mais frio, mais apertado, como se as paredes soubessem do que eu acabará de ouvir. Só então percebi. A luz atrás de mim era minha própria sombra, projetada na parede onde eles estavam. Eles sabiam que eu estava ali. Meus pés estavam presos ao chão, como se as palavras deles tivessem se transformado em correntes invisíveis. Não podia acreditar no que acabará de ouvir. Vitor e Cecília, as únicas pessoas que restaram da minha família, tramavam contra mim. Roubar a herança já era terrível o suficiente, mas insinuar algo mais definitivo me deixou sem ar. A luz que projetava minha sombra na parede parecia zombar da minha incapacidade de reagir. Precisava sair dali, mas cada movimento me parecia mais alto do que o anterior. Finalmente, dei 2 passos para trás, e foi quando minha mão esbarrou em uma das prateleiras da passagem secreta. O rangido ecoou pela biblioteca como um alarme. Você ouviu isso? A voz de Cecília era cortante. Segurei a respiração e me abaixei rapidamente, tentando me esconder na escuridão da passagem. Minhas pernas tremiam tanto que pensei que não conseguiria me manter de pé caso precisasse correr. Ouvi passos se aproximando, lentos e cuidadosos, e, por um momento, achei que meu coração iria parar.
Deve ter sido o vento. Essas passagens velhas estão sempre rangendo, disse Vitor, tentando disfarçar, mas havia algo na voz dele, uma hesitação que denunciava sua desconfiança. Tem certeza? Cecília insistiu, desconfiada. Sim. Vamos continuar. Não sabia se o alívio ou o medo era maior quando os passos recuaram e as vozes começaram a desaparecer. Esperei longos minutos antes de me mexer, cada segundo parecendo uma eternidade. Quando finalmente tive coragem, saí da passagem tão silenciosamente quanto entrei, minhas mãos apertando as bordas das estantes para me equilibrar. Fui direto para o meu quarto, onde tranquei a porta e deslizei até o chão, tentando conter as lágrimas que agora queimavam meus olhos. Aquelas palavras ecoavam na minha cabeça, repetidas vezes. Ela não pode continuar aqui. O que significava isso? Quão longe eles estavam dispostos a ir para se livrar de mim? Passei a noite em claro, os olhos fixos no teto enquanto meu coração oscilava entre o medo e a raiva. Eu era filha legítima do meu pai. Aquela herança não era apenas dinheiro ou propriedade, era o legado da minha família, um símbolo de tudo que meu pai construiu. Eles não tinham o direito de tomá-lo de mim. Mas como eu poderia enfrentá-los? Eu era uma escritora, não uma estrategista. Eles tinham a experiência, a frieza e, aparentemente, o controle da situação. No entanto, deitada ali, na escuridão, uma fagulha de determinação começou a crescer dentro de mim. Se quisessem um jogo de intrigas, eu jogaria. E venceria. Pela manhã, enquanto os primeiros raios de sol entravam pela janela, tomei uma decisão. Não podia enfrentar isso sozinha. Precisava de alguém em quem pudesse confiar, alguém com experiência para lidar com pessoas como Vitor e Cecília. Apenas um nome veio à minha mente: Helena. Helena, minha melhor amiga, era uma advogada brilhante. Se havia alguém que poderia me ajudar a encontrar uma saída, era ela. E naquele momento, com as mãos tremendo enquanto preparava minhas coisas para sair da mansão sem levantar suspeitas, fiz a promessa a mim mesma: eu não deixaria que eles vencessem. Enquanto atravessava o corredor até a porta da frente, senti como se cada olhar de Vitor e Cecília fosse uma faca cravada em minhas costas. Mas não importava. Eu sabia de algo que eles não sabiam: o silêncio não era sinônimo de fraqueza. E agora, eu tinha um plano. Helena me recebeu em seu escritório com um olhar preocupado, algo raro para alguém que sempre parecia imune a surpresas. Eu sabia que, para convencê-la da gravidade do que estava acontecendo, precisaria de mais do que palavras tremidas e mãos inquietas. Precisava parecer segura, mesmo que por dentro eu estivesse em pedaços. Então, me conta tudo desde o começo, ela pediu, cruzando os braços sobre a mesa, os olhos fixos nos meus. Contei. Cada detalhe. Desde o jantar sufocante até a conversa que ouvi na biblioteca e o que eles haviam insinuado sobre me tirar do caminho. Quando terminei, Helena inclinou-se para trás na cadeira, apertando os lábios enquanto processava a informação. Isso é sério, Isabela, ela disse finalmente. Você tem provas? Algo que possa sustentar essa acusação? Provas. A palavra ecoou na minha mente como um golpe. Eu tinha apenas minha memória e o terror daquelas palavras. Não havia gravações, documentos, nada que pudesse sustentar minha versão. Não ainda, admiti, sentindo meu rosto queimar de vergonha. Helena suspirou, mas seu tom permaneceu firme. Se isso é tão grande quanto parece, precisaremos ser cautelosas. Não podemos agir sem algo concreto, ou você corre o risco de virar o alvo deles antes que possa se defender. Ela estava certa, e isso me aterrorizava ainda mais. Mas Helena não era do tipo que recuava diante de um desafio. Em vez disso, começou a listar estratégias, um plano meticuloso para documentar tudo. Você precisa observar, gravar, reunir provas. Eles podem ser espertos, mas ninguém é infalível. Mais cedo ou mais tarde, eles vão cometer um erro. E quando isso acontecer, estaremos prontas. Passei o resto do dia com Helena, absorvendo seus conselhos como se fossem uma tábua de salvação. Ela me ensinou a usar discretamente um gravador e sugeriu formas de acessar documentos na mansão sem levantar suspeitas. A ideia de voltar para aquele lugar me dava náuseas, mas não havia alternativa. Quando voltei à mansão Harrington naquela noite, senti o peso do olhar de Cecília me seguir enquanto eu cruzava o salão. Vitor estava ao telefone no canto da sala, sua expressão sombria como sempre. Eles não disseram nada, mas eu sabia que algo havia mudado. Talvez tivessem notado minha ausência ou, pior, talvez já suspeitassem de que eu sabia mais do que deveria. Subi para o meu quarto, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observada.
Lá, escondi o gravador que Helena me dera em um lugar seguro e me forcei a respirar fundo. Aquilo era apenas o começo, e eu precisava me preparar para o que viria a seguir. Enquanto me deitava na cama, exausta, ouvi algo que fez meu coração parar por um instante. Vozes novamente, desta vez mais abafadas, mas ainda vindas do andar de baixo. Só que, dessa vez, não era apenas Vitor e Cecília. Havia uma terceira voz. Grave, autoritária, desconhecida. E ela dizia meu nome. Meu corpo congelou ao ouvir meu nome vindo daquela voz desconhecida. Grave, fria, com um tom que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Não reconheci quem era, mas o som ecoava pela casa, carregado de uma autoridade que não combinava com ninguém que deveria estar ali. Levantei-me lentamente da cama, tomando cuidado para não fazer barulho, e caminhei até a porta do quarto. Pressionei meu ouvido contra a madeira, tentando captar mais do que murmúrios, mas as vozes estavam longe demais para que eu entendesse as palavras. Só havia uma solução: eu precisava me aproximar. Destranquei a porta com cuidado, e o clique suave pareceu ensurdecedor no silêncio do corredor. Respirei fundo antes de dar o primeiro passo, certificando-me de que cada movimento fosse silencioso. As escadas que levavam ao andar de baixo pareciam mais longas do que nunca. Enquanto descia, o som das vozes ficava mais claro. Você garante que isso será resolvido logo? Perguntou a voz masculina desconhecida. Havia uma impaciência ali, algo que me fez estremecer. Estamos cuidando disso, respondeu Cecília, com um tom quase servil, algo que nunca imaginei ouvir dela. Vitor interrompeu com uma risada curta, mas sem humor. A questão é tempo. Ela já está desconfiada. Eles estavam falando de mim. Inclinei-me mais um pouco para observar, mantendo-me fora de vista. Na sala de estar, sob a luz fraca do lustre, estavam Vitor e Cecília, mas agora acompanhados por um homem alto, de terno escuro, com um semblante tão severo que fazia Cecília parecer uma boneca quebrável. Ele segurava uma pasta em mãos, que folheava com a calma de quem tinha o controle total da situação. Desconfiada não é suficiente, o homem disse. Vocês precisam garantir que ela esteja completamente isolada. Se isso sair do controle, o acordo acaba. Acordo. Meu coração acelerou. Não era apenas uma tentativa de roubo. Eles tinham um aliado, alguém de fora, alguém que parecia muito mais perigoso do que imaginava. Cecília deu um passo à frente, os braços cruzados. Ela não tem ninguém. É só questão de tempo até conseguirmos o que queremos. Eu me forcei a respirar, mas até isso parecia arriscado. O homem fechou a pasta e olhou diretamente na minha direção, como se pudesse sentir minha presença. A adrenalina tomou conta de mim, e dei um passo para trás, sentindo o chão render sob meu peso. As vozes cessaram. Alguém está aqui, o homem disse, com um tom que não deixava espaço para dúvida. Em pânico, girei nos calcanhares e corri de volta pelo corredor escuro, subindo as escadas o mais rápido que pude. Meu coração martelava tão forte que eu tinha certeza de que poderiam ouvi-lo. Assim que entrei no quarto, fechei a porta e tranquei-a, pressionando minhas costas contra ela enquanto tentava acalmar minha respiração. Ouvi passos subindo as escadas. Lentos, firmes, cada um me aproximando mais do pavor absoluto. Corri para pegar o gravador e escondê-lo no fundo da gaveta da minha comoda. Se algo acontecesse comigo, aquilo precisava estar seguro. Os passos pararam do lado de fora do meu quarto. Eu podia sentir a presença deles do outro lado da porta, como se o ar tivesse se tornado mais pesado. Isabela, chamou a voz de Vitor, em um tom doce demais para ser sincero. Você está acordada? Fechei os olhos, tentando parecer inofensiva. Já é tarde, respondi, com a voz firme, mas baixa. O que foi? Houve um momento de silêncio, e então o som dos passos retrocedendo. Não sabia se eles tinham acreditado, mas sabia que estava ficando sem tempo. Naquela noite, não preguei os olhos. Algo estava claro, Vitor e Cecília não estavam apenas conspirando. Eles tinham ajuda, e quem quer que fosse aquele homem, ele trazia consigo uma ameaça muito maior do que eu imaginava. Eu precisava agir rápido. Mas antes, precisava descobrir quem ele era. A noite passou como um borrão. Eu me arrastei pela casa, nervosa, como se cada sombra tivesse o poder de me engolir. Quando amanheceu, o dia trouxe consigo uma estranha sensação de urgência. Algo havia mudado, como se o ar estivesse carregado de tensão. Eu sabia que não poderia esperar mais. Vitor, Cecília e o homem misterioso estavam mais próximos de conseguir o que queriam a cada segundo que passava.
Eu precisava de respostas, e as precisava agora. Eles estavam planejando algo grande, e sem saber o que era, qualquer movimento meu seria como andar em uma corda bamba, prestes a cair no vazio. O plano que Helena sugerira ainda estava em vigor. Eu precisava de provas. Mas eu precisava também de uma distração, algo que me desse a chance de investigar mais a fundo, de descobrir quem estava por trás de tudo isso e, mais importante, o que exatamente estavam preparando. Naquela manhã, vesti-me com cuidado, mais para esconder o medo do que qualquer outra coisa. Eu estava me tornando uma boa atriz, forjando uma calma que me escapava cada vez mais. Passei pela casa, tentando observar tudo de forma casual, mas cada canto parecia esconder algo. O estalo da madeira sob meus pés era o único som audível, meu próprio coração batendo forte, como se quisesse me alertar para o perigo. Quando cheguei à sala de estar, encontrei Cecília sozinha. Ela estava sentada na poltrona favorita de meu pai, com uma xícara de chá entre as mãos, olhando pela janela. Estava tão tranquila, tão fria. Ela tinha a aparência de quem não se importava com nada, mas eu sabia que isso não era verdade. Eu sabia que, por baixo daquela máscara de indiferença, havia algo muito mais sombrio. Acho que você está esquecendo de algumas coisas, Isabela, disse ela, sem virar a cabeça, a voz suave, mas cheia de algo que eu não podia identificar. A casa está mudando, e o tempo, esse sim, é nosso maior inimigo. Eu engoli em seco, tentando manter o controle. O que você quer dizer com isso? Ela se virou lentamente, e seus olhos brilharam com uma intensidade que me desconcertou. O que eu quero dizer, querida, é que já é tarde demais para você. As palavras pairaram no ar como uma ameaça velada, e eu sentia como se o chão estivesse prestes a se abrir debaixo dos meus pés. Mas eu não podia recuar agora. Você não entende, continuei, tentando soar mais confiante do que realmente me sentia. Eu sei o que você e Vitor estão fazendo. Houve um silêncio mortal. Cecília se levantou da cadeira, e por um instante, ela parecia uma sombra. Ela deu um passo na minha direção, mais lento do que eu esperava, e meu corpo instintivamente se afastou, mas não havia onde esconder. Ela estava perto demais. Você acha que sabe o que está acontecendo aqui? Mas a verdade, minha cara, é que você não sabe de nada. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Eu e Vitor já fizemos tudo o que precisava ser feito. Você está apenas no caminho. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Mas antes que pudesse dizer algo, os passos apressados de alguém interromperam o silêncio. Vitor entrou na sala, com aquele sorriso de sempre, mas algo estava diferente em seu comportamento. Ele estava tenso, como se soubesse que o jogo estava prestes a mudar. Você está vendo, Isabela? Não adianta tentar resistir. Ele se aproximou de Cecília, e os dois trocaram um olhar que dizia mais do que palavras jamais poderiam. Está tudo resolvido. Eu os encarei, a raiva fervendo em minhas veias, mas o medo ainda me paralisava. O que queriam dizer com aquilo? O que havia de resolvido? Mas foi nesse momento que ouvi algo que fez meu estômago revirar. A porta da entrada da mansão se abriu com estrondo, e antes que eu pudesse reagir, uma voz familiar soou do corredor. Desculpem a demora. Eu trouxe tudo o que precisamos. Eu congela. Era o homem misterioso que eu ouvirá na noite anterior. E ele estava agora na minha casa. O som da porta sendo fechada atrás daquele homem ecoou como um presságio. O peso daquilo foi imediato, e por um momento, tudo que consegui fazer foi observar, em completo silêncio, enquanto ele caminhava pela sala com a confiança de alguém que sabia que estava no controle. Seu terno escuro parecia fazer parte da própria noite, como se ele tivesse saído de um pesadelo. Eu estava esperando por você, disse Vitor, com um tom que tinha algo de triunfante, mas que também carregava uma tensão que eu jamais havia visto nele. Agora podemos finalmente concluir o que começamos. O homem, cujos olhos fixaram-se em mim de maneira intensa, apenas acenou com a cabeça, sem trocar palavras com Vitor ou Cecília. A única coisa que percebi naquele olhar era algo gelado e calculista. Ele não era um aliado de ocasião. Ele estava ali para garantir que nada fosse deixado ao acaso. E eu, pela primeira vez, sabia que estava diante de algo maior do que eu poderia imaginar. Isabela, disse Cecília, sua voz mais suave agora, como se estivesse tentando disfarçar a frieza. Eu pensei que você já tivesse entendido. Não há mais nada que você possa fazer. Tudo está resolvido. O que ela não sabia era que eu já tinha dado um passo adiante. Enquanto todos estavam distraídos com o homem misterioso e com suas ameaças veladas, eu tinha feito o que precisava fazer.
Com a ajuda de Helena, eu havia conseguido hackear o sistema de segurança da mansão. Discretamente, coloquei câmeras nos pontos-chave, incluindo a sala de estar onde eles agora estavam, e até mesmo no escritório de Victor. Além disso, os arquivos que consegui acessar traziam detalhes que eu não poderia ignorar. O acordo de que falavam tinha a ver com uma transação de bens muito mais extensa do que eu imaginava. Você está errada, eu disse com uma calma que não sentia. Eu sei exatamente o que vocês estão fazendo. Cecília me olhou, sua expressão congelando, e o homem misterioso deu um passo à frente, seus olhos agora fixos em mim como se eu fosse um alvo a ser eliminado. Você acha que pode jogar o jogo deles? Ele falou, sua voz profunda e sem emoção. Você não é páreo para nós. Foi quando, finalmente, o que estava prestes a acontecer se desenrolou diante dos meus olhos. Eu sabia que se não fizesse nada agora, minha vida, e o que restava da minha herança, desapareceriam em uma fração de segundos. Eu não estava mais em uma posição de defesa. Eu sabia onde estavam os documentos que eles haviam manipulado. Sabia onde estavam as evidências que não podiam ser ignoradas. Mas o que eu não esperava, o que nunca poderia ter previsto, foi o que veio a seguir. Antes que eu pudesse mover um músculo para agir, o homem misterioso tirou de sua pasta um documento que mudou tudo. Um contrato. Mas não um contrato qualquer. Era um contrato que, supostamente, havia sido assinado por mim, cedendo todos os meus direitos sobre a mansão, as terras e toda a herança. Eu olhei, incrédula, a assinatura que estava no documento. A minha assinatura. Mas eu sabia que nunca a tinha feito. Isso é falso, eu gritei, tentando manter a calma, mas a incredulidade estava estampada em meu rosto. Alguém forjou isso. O homem sorriu, com um sorriso que beirava a crueldade. Você deveria ser mais cuidadosa com os detalhes. Sabemos exatamente o que você faria, Isabela. Você achou que poderia escapar de tudo, mas não podia. Eu estava prestes a questionar tudo quando algo ainda mais surpreendente aconteceu. Cecília se aproximou de mim. Sua expressão já não era mais a de uma inimiga fria e impiedosa. Ela parecia culpada. Você está certa, ela disse, com a voz agora baixa, como se estivesse lutando contra si mesma. Eu não queria que chegássemos a esse ponto. Antes que eu pudesse reagir, ela deu um passo para trás, como se estivesse se afastando do pesadelo que ela mesma havia ajudado a criar. E foi nesse instante que tudo se encaixou. A revelação final. A verdade por trás da traição. A assinatura no contrato não era minha. Era a de minha mãe. Ela havia deixado instruções muito claras para mim em seu testamento, algo que até então eu não havia percebido totalmente. Não era apenas a herança que estava sendo roubada. Era minha vida que estava sendo manipulada desde o princípio. Tudo isso tinha sido armado por Victor, Cecília e aquele homem misterioso, mas também por alguém muito mais próximo de mim, meu próprio pai. Naquele momento, meu mundo desabou, mas o peso da verdade me deu força. Era ele quem havia orquestrado toda aquela trama, com a ajuda de Victor, para fazer com que eu fosse desacreditada, afastada da herança e, ao fim, apagada. Eu fui até o escritório de Victor, onde encontrei os documentos originais, as gravações e tudo que eu precisava para expor o verdadeiro culpado. Quando mostrei tudo para a polícia, eles não demoraram a agir. Victor e Cecília foram presos, e o homem misterioso foi identificado como um advogado contratado para dar legitimidade à fraude. No final, o que eles não sabiam era que, no momento em que começaram a jogar sujo, me deram a força para lutar de volta. A justiça, ao fim, sempre encontra o seu caminho. E a verdade sempre vence, mesmo quando parece perdida. O homem que me observava com tanto desprezo naquele dia, ele foi apenas um peão na manipulação que meu próprio pai arquitetou para me destruir. Quando a verdade veio à tona, tudo que restou foi a revelação final. Quem eu realmente deveria temer não era quem estava ao meu redor, mas quem estava ao meu lado o tempo todo.